Olá pessoas, beleza? Meu nome é Júlio César, eu sou o Mestre da Química e bem-vindos a mais um vídeo deste canal que agora é o maior canal de Química do estado do Espírito Santo. E hoje eu irei mostrar para vocês uma experiência que é literalmente um estouro, porque hoje eu irei mostrar como sintetizar o explosivo de contato mais sensível do mundo, que é o triiodeto de nitrogênio. Essa substância ela pode ser sintetizada em casa usando reagentes químicos muito simples que podem ser adquiridos em qualquer supermercado e farmácia. Esses reagentes são a amônia, que é usada como solução de clareamento de pelos, e o iodo, que você pode comprar como tintura de iodo em qualquer farmácia. E vocês devem estar achando agora que eu estou sendo bem irresponsável de mostrar para as pessoas como fazer um explosivo tão poderoso assim, usando materiais simples de se conseguir no dia a dia. Que eu estaria assim incentivando vocês a explodirem coisas, a fazer atos de vandalismo e violência, matar pessoas explodidas ou então explodir escolas e bancos, mas neste caso não. Porque esse explosivo em específico, que é o iodeto de nitrogênio, ele é inutilizável para a fabricação de bombas caseiras ou explosivos assim perigosos por dois motivos. Primeiro, que em sua explosão ele não gera chama, ele não produz fogo. E segundo, pelo fato de que ele é tão sensível, tão instável, que simplesmente ele não pode ser transportado, que ele detona no caminho. Se você preparar esse explosivo, o iodeto de nitrogênio, e depois de seco tentar simplesmente mover ele de posição, ele vai explodir. Então é impossível você pegar ele e preparar uma bomba, porque no ato de você simplesmente raspar ele para colocar dentro do material para fazer a explosão, ele já vai detonar. Ou seja, esse explosivo ele serve apenas para o propósito de mostrar uma experiência química, mostrar uma reação química bem interessante acontecendo. Olha o gatinho brincando ali, ó. Então, aqui nós vamos preparar o triiodeto de nitrogênio. Neste caso eu vou usar iodo sólido e amônia para fazer o explosivo. Esse vídeo que eu estou fazendo agora, ele é meio que um reboot de um vídeo bem antigo que eu fiz neste canal, que é um vídeo que já faz uns 2 anos que eu já gravei. Porém, era numa época que o canal era bem mais rudimentar do que é hoje. Então, aquele vídeo ele foi um vídeo com um bom número de visualizações, porém ele estava muito incompleto, as explicações não estavam muito boas. Por isso eu vou refazer esse vídeo aqui. Então, mas antes de realizar nossa experiência, eu vou fazer uma referência aqui a um canal irmão do meu canal, por assim dizer, que é o canal Química Integral do professor Rodrigo Bispo Bragança. Esse professor, ele mora no estado de Sergipe e assim como eu, ele também faz experiência de química no YouTube. E ele é um grande fã meu, eu também sou um grande fã dele, o trabalho dele é excelente, bastante profissional, ele dá aulas no YouTube, ele também faz experiências, os efeitos das experiências são bem incríveis. Então ele fez referência do meu canal no canal dele e por isso eu também vou fazer referência do canal dele no meu canal. Então, professor Rodrigo, valeu, muito obrigado. Você está aqui eternizado no meu canal também. E qualquer coisa que você quiser fazer junto comigo, você pode fazer o quanto quiser, tá bom? Então, é nóis. E agora nós vamos partir para a nossa experiência e vamos sintetizar o explosivo mais sensível do mundo, que é o iodeto de nitrogênio. Vamos lá. Aqui nós temos os nossos componentes que serão utilizados para fazer a experiência, a amônia e o iodo. Agora eu estou pegando o iodo sólido, porque eu tenho apenas o iodo sólido. Esse é um iodo em forma de pequenas pelotas. Então eu vou triturar esse iodo para poder obter um pó fino. Vocês também podem produzir o iodo reagindo à tintura de iodo com algumas gotas de ácido clorídrico e hipoclorito de sódio. E assim vocês conseguem precipitar o iodo sólido a partir da solução. E então vocês podem usar esse iodo sólido precipitado a partir da tintura de iodo para fazer o iodeto de nitrogênio. Aqui eu vou pegar um pouco de amônia e vou colocar dentro do becker. A amônia incolor, essa cor azul clara que obteve aí, ela é devido a uma pequena quantidade de cobre que tinha de sujeirinha no becker, mas não vai interferir na reação. Então nós colocamos o pó de iodo dentro desse becker e nós agitamos bem e nós notamos que começa a produzir um composto de cor marrom avermelhada, que é o iodeto de nitrogênio. O iodeto de nitrogênio ele está formado
junto com amônia na forma de um adulto chamado amoniato de triiodeto de nitrogênio, que é um sólido de cor marrom escura. Agora nós vamos pegar esse iodeto de nitrogênio formado e vamos depositar pequenas quantidades dele ainda úmido sobre essas duas folhas de papel de filtro, porque nós vamos secar essas amostras de iodeto de nitrogênio. Nós estamos usando aqui, embaixo das folhas de papel de filtro, um tijolo, porque o tijolo ele é uma superfície altamente absorvente e ele vai ajudar na secagem dessa substância. Esse composto, enquanto ele ainda está seco, ele é estável e pode ser manipulado. Porém, no momento em que ele seca, ou seja, ele perde a água e perde a amônia, ele se torna um explosivo de contato extremamente sensível, de modo que pode detonar ao menor toque. Aqui, esse composto ainda está úmido e, portanto, ele não detona. Nós podemos ver que, tocando o pedaço do palito, ele ainda está bastante úmido, mas quando ele seca, quando nós pegamos uma amostra que estava no canto do tijolo e já está totalmente seca, ela detona com esse estouro bem alto. Aí nós temos ainda a amostra da folha de papel de filtro da direita, que ainda está um pouco úmida, e também ainda está um pouco úmida a amostra do papel à direita. Porém agora nós temos o papel já seco e, olha só, quando nós tocamos com a vara o iodeto de nitrogênio seco, ele detona instantaneamente, explodindo de forma violenta e liberando uma nuvem violeta de gás nitrogênio misturado com vapor de iodo. E aqui nós podemos ver mais algumas amostras desse composto detonando, olha só. Essa nuvem violeta formada, ela se deve ao vapor do iodo liberado na reação de decomposição do iodeto de nitrogênio. Aqui nós temos outra amostra, olha só, em câmera lenta. Podemos ver aqui outra amostra a ser detonada. Esse está um pouco úmido. Esse aqui também, mas esse pequeno pedaço estava mais frio. Agora eu vou pegar o resto que sobrou do precipitado de iodeto de nitrogênio e vou secar ele diretamente sobre a superfície absorvente desse tijolo que nós usamos para absorver a água, para ficar mais fácil a secagem desse composto. Estamos vendo aqui que o tijolo está secando o iodeto de nitrogênio, enquanto está úmido ele é estável. Agora nós vamos testar com palito e podemos perceber que ele ainda está um pouco úmido, e tanto é que esfarela quando nós colocamos o palito em contato com ele. Enquanto ele está úmido, ele ainda é estável e pode ser manipulado sem detonar. Porém, quando nós temos ele completamente seco, olha só o que acontece. Uau! Nossa, olha só, detonou todas as 3 amostras ao mesmo tempo. E essa detonou com um barulho tão alto que doeu os meus ouvidos. E agora nós temos esses pedacinhos que sobraram. Vamos ver. Um pouco úmido. Secou melhor. Ui! Vocês que estão assistindo o vídeo não têm noção de como essas explosões são bem altas. Então agora nós vamos detonar os pequenos grãozinhos que restaram das explosões anteriores. Olha só, podemos ouvir estalos intermináveis quando nós passamos esse palito de madeira em cima do tijolo. Olha só, nós podemos ouvir esses estalos e para todos os lados nós temos alguns pequenos pedaços de triiodeto de nitrogênio que já estão secos o suficiente para detonar produzindo esses pequenos estalos. É muito divertido fazer essa experiência, olha só. Quem diria que com componentes tão simples como iodo de farmácia e amônia, nós podemos fazer um explosivo tão sensível e que é uma experiência tão interessante de se realizar dessa forma. Olha só. Agora nós estamos detonando todos os restinhos que sobraram em cima da mesa da bancada, onde nós estamos fazendo as experiências. Então, a essa altura vocês devem ter visto essa experiência deslumbrante, ter visto aquele efeito bem interessante das explosões do iodeto de nitrogênio. Quando ele detona, ele produz um estalo bem alto, ele pega uma nuvem violeta de vapor de iodo, como vocês puderam ver. Isso dá um efeito bem massa, bem interessante, bem bonito para essa explosão. Vocês viram que a explosão não libera chama, porque não é a combustão, é apenas uma decomposição de produto sólido, produzindo gases que se expandem em alta velocidade, e daí você tem esse som, esse estouro e essa onda de choque da explosão. Mas esse tipo de explosão não vai gerar incêndios, porque não há formação e liberação de fogo ou de chama. Mas ainda assim vocês devem tomar bastante cuidado, seguindo as recomendações de segurança, para não inalar o vapor de iodo. E, se possível, vocês têm que dispor de um tampão de ouvido na hora de detonar, para que uma explosão de uma quantidade maior não cause danos à sua audição. Então, o que acontece nessa reação química? Por que nós temos
essa detonação. Então esse composto ele é um haleto de nitrogênio, e tirando o fluoreto de nitrogênio, que é o NF3, todos os haletos de nitrogênio, NCl3, que é o cloreto de nitrogênio, que aliás nós falamos sobre ele no vídeo sobre água sanitária, qual o perigo de misturar produtos com água sanitária, o NBr3, que é o tribrometo de nitrogênio, e o Ni3, que é o triiodeto de nitrogênio, eles são todos compostos instáveis e eles se decompõem produzindo os elementos químicos que o formam na forma pura. Por exemplo, quando nós fazemos alguma perturbação no triiodeto de nitrogênio, nós fazemos com que ele se decomponha produzindo os gases nitrogênio e o vapor de iodo, que tem essa cor roxa. Isso acontece por dois motivos. Primeiro, porque a ligação entre o nitrogênio e o iodo é uma ligação bem frágil. O iodo ele não gosta muito de se ligar no nitrogênio e vice-versa. Os dois elementos eles meio que não se dão. A ligação entre o iodo e o nitrogênio é bastante frágil, de modo que ela tem uma tendência muito grande a se quebrar. E além disso, essa reação ela meio que tem um impulso de acontecer, porque a produção do gás nitrogênio, N2, é extremamente favorável devido ao fato de que os átomos de nitrogênio na molécula do gás nitrogênio, N2, possuem uma ligação tripla muito estável. A ligação tripla entre os dois nitrogênios ela é extremamente forte, o que faz com que a molécula N2 seja extremamente estável, e isso faz com que seja muito termodinamicamente favorável de produtos que contêm nitrogênio se reorganizarem para formar o gás nitrogênio, N2. E por isso nós temos esse efeito. A ligação entre nitrogênio e iodo é muito fraca, enquanto a ligação entre dois nitrogênios na molécula de gás N2 é muito forte. E isso meio que gera um pontapé, gera um impulso termodinâmico para que essa reação química de decomposição do Ni3 para N2 e I2 seja extremamente favorável. O iodeto de nitrogênio ele quer se decompor, ele está aguardando o pontapé inicial para essa reação acontecer. Ou seja, a única coisa que impede ele de se decompor espontaneamente é a barreira de ativação. Tem aquela barreira da energia de ativação, como vocês devem ver em físico-química. Essa barreira de ativação é a única coisa que impede, mas ela é bastante baixa, ou seja, se você fornecer alguma energia a esse sistema, você pode fazer com que ele alcance a energia de ativação, que faz com que a reação se torne espontânea. E por isso, compostos desse tipo, como o triiodeto de nitrogênio, os outros haletos de nitrogênio, a nitroglicerina, entre outros, eles podem se decompor ao contato, porque a energia que você colocou neles quando provocou o impacto pode ser o suficiente para fazer o sistema atingir a energia de ativação, e aí ele vai sofrer a reação de decomposição, e os produtos formados são gases. Olha só que interessante, o triiodeto de nitrogênio é um sólido, porém os produtos formados na decomposição são gases. Nós temos o nitrogênio, que é um gás, e o iodo, que no caso vai aparecer na forma de vapor. O iodo normalmente é sólido, porém ali, como a explosão libera calor, ele atinge a temperatura o suficiente para volatilizar o iodo, então o iodo formado ele vai estar no estado gasoso e não como sólido. O iodo gasoso ele tem essa cor violeta bem característica. Então, como nós temos primeiro um sólido e depois gases são formados, esses gases eles ocupam um volume milhares de vezes maior do que o volume ocupado pelo sólido. Consequentemente, esses gases quando eles se formam, eles se expandem rapidamente para poder ocupar um volume bem maior do que o volume do sólido. E isso acaba causando uma onda de choque, porque esses gases eles empurraram o ar em volta a uma velocidade muito grande. Isso faz com que toda a energia liberada e a propagação rápida da onda de choque possa atingir os outros objetos e, dependendo do caso, causar danos a esses objetos. Por exemplo, quando nós temos explosões de outros explosivos, a maior parte dos danos causados são por causa da onda de choque. É como se ele fosse um soco na coisa onde a onda de choque acerta, porque ela tem força suficiente para impactar as coisas e estraçalhar essas coisas. No caso do triiodeto de nitrogênio, nessa quantidade que nós produzimos, é bem pouco, de modo que esse explosivo nessa concentração, exceto pelo barulho alto e pelo gás iodo liberado, o vapor de iodo, ele não é perigoso. O único perigo é o som muito alto que pode danificar a audição, ou no caso o vapor de iodo, que se a pessoa respirar ela pode vir a irritar as vias aéreas ou desenvolver intoxicação. Então, espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. Peço a vocês encarecidamente que vocês
acessem esse canal, compartilhem para o máximo de pessoas, levem esses conhecimentos. O mais importante é que a ciência seja levada ao máximo de pessoas que puderem, para as pessoas puderem entender, desvendar a química, saber que ela não é uma coisa tão complicada assim. Peço que vocês, além de se inscreverem nesse canal, também acessem o meu blog chamado O Nerd da Química, que é um blog, e a partir daquele blog surgiu esse canal, e também a minha página do Facebook, que também se chama O Nerd da Química. E outra coisa que eu quero fazer propaganda aqui é do projeto Show de Química, que é o maior projeto de divulgação científica de química do Brasil. Ele leva por meio de oficinas itinerantes e vídeos e vários projetos, várias aulas. Ele leva o conhecimento da química a várias pessoas, mostrando experiências com impacto visual muito incrível. Esse projeto também possui uma loja virtual associada, que é a loja Educa Inova Ciência. Vocês podem acessar por esse endereço abaixo. Essa loja virtual, nessa loja vocês podem comprar este livro que se chama Show de Química, Aprendendo Química de uma Forma Lúdica e Experimental, terceira edição, que é o livro de experiências de química mais completo do Brasil, onde você encontra mais de 160 experiências bem interessantes, inclusive esta do triodeto de nitrogênio que nós apresentamos aqui neste canal. Além disso, vocês também podem comprar nessa loja virtual materiais para fazer suas experiências. Se vocês forem aficionados em química e querem montar um pequeno laboratório em casa para fazer experiências, vocês podem comprar por essa loja virtual os materiais fracionados para fazer essas experiências. Vocês podem comprar o kit do projeto Show de Química. E vocês também podem, se vocês forem professores, vocês podem comprar esse material para iniciar suas aulas dos alunos, para mostrar esses projetos de ciências também, que são bem interessantes. Ou seja, isso vai ser um ato nas aulas de química, vai fazer com que os alunos possam ter um contato mais profundo com a ciência. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho por assistir meu vídeo e valeu!